Salve, salve companheirada, salve galera, estamos aqui começando mais um podcast, mais uma edição do podcast Já Pode Falar, o seu podcast de política, direitos humanos, cidadania, enfim, aqui a gente já pode falar. E hoje a gente tem um convidado dos mais especiais, uma referência na concepção de dignidade, de direitos humanos, de políticas públicas, de arte. Estou falando do poetinha querido Joãozinho Ribeiro, a quem eu saldo com todo carinho. Salve, salve, poeta, bem-vindo ao Já Pode Falar, querido. Salve, salve, meu amigo Ricardo, salve, salve esse universo generoso, né, de acompanhantes, de ouvintes e... Cala a boca, já morreu, né? Então, podemos falar já. Mas para a gente poder falar hoje, foi uma luta árdua que a gente travou nos últimos 30, 40 anos, né, poeta? A censura é uma questão tenebrosa, né? Assim como a tortura e similares. Eu acho que não tem uma crueldade maior do que impedir a manifestação das pessoas, né? Que é um direito fundamental e básico, essa forma da gente se comunicar com o mundo e com outros seres humanos, né? Acho que faz parte dessa humanidade do planeta, essa possibilidade que a gente tem de estar junto, e não tem outra maneira de estar junto senão a gente manifestando nossos afetos, manifestando a paz de espírito e a grandeza do ser humano, né? Eu acho que é fundamental. E a censura, quando aconteceu no país, e ainda acontece, né, ela foi uma das páginas mais tenebrosas da nossa história. A gente está experimentando aí uma tentativa de silenciar novamente o povo brasileiro, de silenciar aqueles que resistem pelos valores civilizatórios, democráticos, de vida, de humanidade, porque nós estamos gravando hoje esse podcast no pós-dia do assassinato de uma liderança do Partido dos Trabalhadores, que no seu aniversário, teve seu aniversário invadido e teve sua vida ceifada pela intolerância de um. É uma página tenebrosa, mas bote tenebrosa nisso, da nossa história, em plenos dias correntes do século XXI, né? Para mim, configurado um crime de ódio, um crime de uma violência extrema, um crime de uma desumanidade, mas também que serve para que a gente se junte, né, se una contra essa corrente do mal, né? Essa que é a corrente do mal, que é a corrente que mata, que é a corrente que tortura, que é a corrente que intimida, que agride. Então, isso é motivo para a gente não ficar calado e, pelo contrário, para a gente ter a resposta certa, né? Ter a resposta correta e não nos intimidarmos com mais essa tentativa escabrosa, né, de calar a nossa voz. Por essas e outras que esse espaçozinho singelo do podcast Já Pode Falar se faz mais do que necessário. É preciso a gente gritar a plenos pulmões: chega de opressão, chega de violência, chega de ódio. Eu sou um adepto da cultura da paz, né, do reencantamento do mundo, mas o mundo não pode ser reencantado com passividade. A gente não pode confundir passividade com pacifismo. O pacifismo exige também que a gente esteja atento para vários enfrentamentos, né? Não falo no confronto e no conflito, mas falo no enfrentamento, e esse enfrentamento se dá em vários níveis. Um desses níveis é a batalha simbólica, é a batalha cultural, e eu estou dentro dela, sempre estive, né, junto com vários companheiros e companheiras. Esse espaço que nós estamos tendo aqui é um exemplo disso, né, da nossa voz não ser calada e a gente poder propagá-la para o mundo inteiro. Pois é, minha gente, Joãozinho Ribeiro, talvez nem precise eu apresentá-lo, na verdade ele é poeta, compositor, cantor, ativista dos direitos humanos, das liberdades, já foi gestor de cultura em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito nacional. Então ele é uma referência hoje nesse debate, uma referência nacional nesse debate sobre políticas culturais. Mas o poeta Joãozinho Ribeiro, que eu prefiro chamá-lo assim, pela singeleza, por transformar sua vida numa poesia enorme, imensa para a gente, ele vem do desterro. Ele é um homem preto de origem humilde que nasceu no bairro do Desterro
E eu queria que a gente começasse falando, depois dessa introdução do cenário que nos assolou e que nos assola e que nos tira o ar, né? A gente tinha que começar porque senão a gente não conseguia resistir. Então a gente precisava dar esse suspiro. Mas, poeta, como é que foi o seu início no desterro, naqueles idos? Como é que isso foi determinante para o poetinha ser o que ela é hoje? A bem da verdade, eu não nasci No no desterro. desterro, mas o desterro nasceu e se revelou para mim na grande parte da infância, na juventude, na adolescência e também na idade adulta. Ou seja, você não nasceu no desterro, mas o desterro nasceu em você. Justamente, né? Eu nasci no velho bairro da Coreia, ali perto do estádio municipal Meuzinho Santos, numa rua, numa travessa 21 de abril. Depois andei rodando alguns bairros lá pelo século passado, década de 50, Cavaco, que hoje é bairro de Fátima, Diamante, 18 de novembro, até na década de 60 me instalar definitivamente nesse grande período da minha vida no centro histórico, no desterro, na rua Afonso Pena, no casarão esquina da Afonso Pena com a Travessa da Lapa, e ali se constrói, né, todo esse patrimônio histórico, cultural, de ancestralidades, né, da minha família, que é uma família de negros, né, e meu bisavô foi escravo, e minha bisavó era uma cearense que veio para cá naquela seca braba dos anos 1800 e tarará, né, e a família toda construída a partir dessa junção dessas duas figuras. E no desterro também foi onde a minha educação musical, a minha educação cultural, a minha formação humana, né, junto com aqueles sobreviventes da época. O desterro ainda era um polo bastante comercial, onde as lanchas que traziam toda a produção da Baixada assim, traziam as mercadorias, né, para abastecer os mercados aqui. E por aí que a gente vai construindo as nossas humanidades e a nossa cidadania. Você é filho de uma mãe operária. Mãe operária, Dona Amália, que trabalhou toda a vida na fábrica Santa Isabel, né, que chamava de Fabril, instalada ali no canto da Fabril, que hoje é onde tem aquele imponente prédio da Receita Federal, né, e adjacências ali. Aquilo ali era um bairrozinho operário, né? Sim. E meu pai era um pescador inicialmente, que veio de Guimarães, lá da Baixada, e depois se tornou um feirante aqui, vendedor de frutas nos mercados principais. Seguramente um homem de família preta enfrentou todo tipo de situação de desigualdade. Como é que foi o despertar de Joãozinho Ribeiro para a compreensão desse contexto? Eu vivi intensamente os anos 60, 70, né, que são os anos muito significativos para as mudanças do país, né? Uma ditadura instalada, uma ditadura civil-militar, é bom que se diga isso aí, porque às vezes o pessoal fala só que é militar, foi nada, muitos civis aderiram a esse projeto desumano, né, esse projeto de tortura, de censura, e parte da juventude, né, depois um pouco ainda no secundário, nos estudos de nível médio, e posteriormente já na fase universitária, nos movimentos estudantis aqui, aqueles grandes momentos, né, da vida cultural e da reconstrução democrática do país, direta já a anistia, a construção do PT, da reconstrução da União Nacional dos Estudantes, né, prisões, movimentos de massa, tudo isso aí fazem parte desse grande livro da minha história, que foi convivida naturalmente junto com outros grandes companheiros e companheiras que ajudaram a democratizar o país, e alguns pagando um preço muito alto, alguns exilados, alguns torturados e alguns até assassinados. Nesse âmbito aí, desse contexto político dos anos 70, que é o período, né, de forte repressão dessa ditadura civil-militar que você experienciou, você viveu de dentro desse contexto, teve um capítulo importante, dentre tantos outros, de resistência, que foi a greve de 79.
Como é que você definiria esse momento, você que ainda era um estudante, e de que forma foi a sua participação nesse processo? 79, para minha geração, eu costumo dizer que foi o 68 que nós não vivemos, né? Sim. Por quê? Porque em 79 aconteceu tanta coisa no país e nós estávamos juntos, né? Eu fazia parte do movimento estudantil e o movimento estudantil naquele tempo era o desaguadouro para tentativa de muitas respostas, que às vezes ele mesmo não conseguia dar. Como no Maranhão, principalmente, um grande ato assim entre a luta que teve em 60, a luta camponesa, a luta sindical e já a redemocratização, então o movimento estudantil começava a ser um desaguadouro de tudo, por não ter uma tradição sindical muito forte, né? Muita gente tinha sido presa e o movimento também camponês bastante massacrado, né? Nesse ano de 79, em maio, teve o Congresso de Reconstrução da UNE, né? São Luís fervilhava de movimentos populares se reconstruindo, movimento contra a carestia, movimento por moradia, que sempre teve, né, as ocupações, e também um forte movimento cultural, as jornadas de Super 8. E eu fui como delegado, fui eleito como delegado para O Laborarte também? o Laborarte, né, a reconstrução da União Nacional dos Estudantes, que foi em maio, em Salvador, na Bahia. E, por incrível que pareça, o governador naquela época era o Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães, né? E ele praticamente fechou um pouco os olhos, né, vista grossa, para que o Congresso acontecesse lá, debaixo de muita repressão, né, tropas do Exército aí, espalhada pelos caminhos que a gente seguiu aqui no ônibus. E todo esse caldo de cultura, quando a gente voltou do Congresso, existia uma insatisfação muito grande e faltava o que a gente chama da gota d'água, né? Como diz a música do Chico Buarque. E a gota d'água foi um aumento de passagem de ônibus, né? No mês de setembro. Já havia o recolhimento de milhares de assinaturas pedindo que a lei da meia passagem fosse cumprida, que era uma lei que continuava existindo, né? Não tinha sido revogada, mas não era cumprida. E tudo isso desembocou num grande movimento de massa, exatamente no dia 17 de setembro, né, de 1979, quando milhares de estudantes, de pessoas do povo mesmo, foram para as ruas, para a praça, exigir a meia passagem, que hoje faz parte da história, né, uma conquista com muito sangue, com muito suor, com muita luta, né, de vários e várias companheiras que se dedicaram a esse momento, né? E eu fazia parte do movimento estudantil, mais precisamente do diretório de engenharia, naqueles idos da Federação das Escolas Superiores do Maranhão, que depois se transformou na UEMA, né? Sim. Atualmente. E é isso aí, como vários outros companheiros, Juarez Medeiros, Ivan Teles, Agenor Gomes, Zé Maria, Medeiros, Jomar Fernandes, José Oliveira, Renato Dionísio, Fernando Lopes, Mazé, sim. muitas mulheres aí no movimento. Meu poeta, crescendo num bairro de boemia, de musicalidade, né, de noites, vivendo um contexto político de forte repressão, me permita perguntar, dentro desse contexto, dessa efervescência, num estado de forte tradição cultural, como é que surge a poesia e a música na carreira de Joãozinho, na vida, melhor dizendo, na vida de Joãozinho Ribeiro? A carreira é algo que vem depois, mas na vida, poesia é sinal de vida. Tem um marco interessante assim nessa trajetória. Em 1974, eu acho que eu ainda era estudante do nível médio, né, que naquele tempo chamava secundário, eu ganhei um concurso de poesia de um diretório que tinha aqui, era uma fundação chamada Gonçalves Dias, né? Sim. Aí eu me lembro que eu fui receber o prêmio lá no Hotel Central, e o júri era só de pessoas renomadas, assim, tinha o Zé Chagas, tinha uns poetas assim, bem... E interessante que o prêmio tinha 3 prêmios, só o terceiro lugar que era em dinheiro, né? E eu já estava nos primeiros passos na boemia, louco para ganhar o prêmio em dinheiro, queria ficar em terceiro lugar. Porque o primeiro era só livros, né? Sim. Umas caixas de livro dos poetas aqui. Eu acabei ganhando essas caixas de livro todas aí, poesia de todos esses poetas nossos, Nauro Machado,
Bandeira Tribuse. E foi muito importante ter ganho esse primeiro lugar com os livros, porque isso aí solidificou mais a poesia que já estava fazendo parte da minha essência, né? Posteriormente eu ganhei também um concurso de poesia no colégio, né, que eu estudava, que era o Cardoso Amorim, que era um colégio de evangélicos, né, de crentes. E aí... Qual era o nome da escola? Cardoso Amorim, não existe mais. Era de um pastor, acho que era da Igreja Batista, seu Capitolino, que era bem querido. Eles tinham um senso de humanidade muito grande. A filha dele, Dona Esté, também. Bem, e aí também tinha na Travessa da Lapa, onde eu morava, tinha uma barbearia, onde eu era muito curioso, porque seu Reis, que era um dono da barbearia, que era um negro, eu acho que é oriundo lá do Maracanã, depois ele veio morar no Desterro, ele tinha um violão, tocava violão por partitura, ele lia, e essa barbearia brigava sempre outros violonistas, né? Que aí eu ficava embascado, né? Garoto ainda, ia para lá ficar escutando e eles tocando aqueles clássicos gravados por Dilermano Reis, de João Pernambuco. Eu ainda não sabia nem desses personagens, vim saber depois, né, quem eram. Isso tudo me maravilhava, né? E também eu morava num local que era perto da Rua Proibida, né? A Rua Proibida era a Rua da Paula, onde funcionava o assim chamado naquela época o Baixo Meretrício, né? E era uma rua bastante festiva e eu me lembro que tocava música naquela redondeza o dia inteiro, que era constituído de vários bares, e a maneira de atrair, né, a freguesia para os bares era música. Música, quer dizer, as meninas, as mulheres à noite, né? Mas durante o dia não tinha essa história ainda, e sim, durante o dia a música e as refeições era que atraía o pessoal. E aquela área do centro histórico e da Praia Grande era a área onde as embarcações atracavam para abastecer a cidade. Então tinha um fluxo de marinheiros, de pescadores, muito de barqueiros, muito intenso. Então a vida passava por ali, essa era a verdade. E as duas primeiras poesias falavam de quê? De amores, de contexto político, enfim. Já tinha um conteúdo, por aquilo que pareça, um conteúdo social muito forte, assim, não tenho, assim, talvez por causa de algumas influências que eu convivi, né, naquela época também, alguns poetas aqui daquele movimento antroponáutico, né, sim, sim. O meu próprio primo lá de São Luís fazia parte, o Raimundo Fontinelli, o Viriato Gaspar. Aí eu já tinha uma certa conversa com eles. Luiz Augusto Castro era desse movimento? Luiz Augusto Castro também. César Teixeira, né? Mas embora eu ainda não tivesse nenhuma ligação com César, sim. Eu já tinha uma certa admiração, assim, tentando. Agora o violão mesmo só foi chegar para mim muito depois. Meu irmão mais velho, ele comprou um violão junto com o Adler em sociedade, né? E depois ele casou. Um violão em sociedade? O violão era caro, né? E o Adler viajou na década de 70 para o Rio, o violão ficou lá em casa, e eu tinha um pouco de ojeriza do violão, porque sim, a ideia que eu tinha de violão era do meu avô, que era um boêmio inveterado. Ele era condutor de bonde, que eles chamavam de motorneiro naquela época, né? E ele, de vez em quando, passava uma semana desaparecido da condução dos bondes, né? Estava numa boemia, pai d'égua, tocando violão aí para todo lado, e às vezes ele aparecia lá em casa, né, escornado, como diziam, e minha mãe que cuidava dele, né? Então eu fiquei muito com aquela imagem do violão, tá? Sem saber que depois eu ia acabar em algo bem parecido, né? Depois, quando eu comecei a arpejar os primeiros acordes, aí foram surgindo as músicas, primeiro de uma forma bem elementar, como sim, básica, e até a gente construir esse repertório que nós temos hoje. Agora, em 79, bem no final, nesse ano mesmo de 79, aconteceu também uma questão interessante. O primeiro festival universitário de músicos aqui do Maranhão. E eu escrevi uma música chamada Liberdade, ainda que tardia, com arranjos do maestro Hilton Assunção, né, que mora no grande maestro, radicado no Rio. E a música chegou ao segundo lugar, né, com
público aplaudindo de pé. E quem ganhou o primeiro lugar nessa festival foi uma música chamada Sentinela, de Godão e César Teixeira. Forró também, os dois juntos, né? É covardia. Dois gigantes da canção. Mas enfim, poeta, e tempos depois as suas músicas traduziu a realidade do campo, a realidade de opressão, de luta, de resistência. Eu lembro de uma canção que você homenageia Manuel da Conceição de uma maneira extremamente poética e forte, de uma melodia que era assim uma pancada nessa situação. Mané da roça era um lavrador, gente do mato, do campo, uma flor, rosa da vida, semente de luz, fruto da lida que a terra produz. Por aí vai, né? Pois é. Manuel nos deixou recentemente, né? Na verdade, Manuel... Não nos deixou. Não nos deixou. Ele se encantou. Né? Eu acho que ele se encantou, cheio de encantamento aí, de encantarias. E das nossas ancestralidades, né, compartilhada com esse universo aí, que é muito maior do que essa breve estação terrena que nós ocupamos temporariamente, né? Eu comentava com a Vânia no último podcast que a gente gravou, que nos anos 80, eu lendo uma matéria da revista Cruzeiro, a descrição que a revista fazia de Manuel era de um homem extremamente perigoso, um facínora. E eu confesso, eu nunca vi alguém que fala tanto de amor, de uma postura de tanta ternura, quanto essa figura que se chamou Manuel da Conceição. Eu me lembro do Manuel porque eu recebi vários anistiados aqui, né? Às vezes eu era destacado, fazia o discurso, era representando o segmento estudantil, e eu me lembro de duas figuras marcantes assim. O Manuel, na verdade, ele veio com anistia, mas ele não veio para o Maranhão logo, né? Ele foi lá para a zona da mata, né? Do Pernambuco. Ali, só depois de algum tempo que ele veio para cá. Mas eu me lembro de tê-lo recebido e me lembro também de ter viajado com o Manuel para Caxias, num projeto que a gente fazia de um show chamado Bichos da Ilha. E ele tinha, nessa viagem comigo, ele tinha resgatado uma espada que o marido da doutora Helena Hewley, que foi Ribamar Hewley, que foi o delegado que o aprendeu naquela época, né? Ele tinha guardado essa espada e ele devolveu essa espada para o Manuel. Uma simbologia assim interessante. Recebi também o Neiva Moreira, né, que veio naquela época. E o Manel tinha essa generosidade, uma alma assim de um pensamento de compartilhamento de cidadania e de bondade, assim, que só quem conviveu com ele é que pode reproduzir. Até porque essa impressão que a revista Cruzeiro passou para ti, Ricardo, também uma vez eu conversando com um colega meu que é da esquerda, do PT lá de Pernambuco, uma vez eu falei o nome de Manuel da Conceição e disse, é um radical. Um cara que eu acho que eu disse para ele, eu acho que você não conhece o Manuel. E eu também me lembro do Manuel quando eu estava trabalhando... Mas eu nunca acreditei na revista Cruzeiro, eu sabia, claro. Eu sabia o que Cruzeiro queria dizer. Outra imagem do Manuel que eu me lembro, Ricardo, assim, foi bom de falar nele, foi naquela época que o PT fez intervenção aqui no Maranhão. Eu trabalhava no Ministério da Cultura e ele fez uma greve de fome com o nosso grande companheiro Dutra, né? Salve, Dutra. Lá na Câmara dos Deputados, né? O Manuel já naquelas condições, com a saúde frágil, e tudo porque a direção nacional do PT não deixou ele entrar sequer na reunião que estava decidindo a intervenção, mesmo sem direito a voz. Ele nem voz, ele só queria assistir. E só para lembrar, o Manuel foi a terceira ficha assinada de fundação do Partido. De fundação do Partido dos Trabalhadores. A primeira foi do Apolo Carvalho, a segunda eu não me lembro quem foi, e a terceira foi dele. Por falar em Manuel, que acaba sendo uma referência para todos nós, de luta, de resistência, de amorosidade, poeta, se tivesse que apontar assim, 3 grandes referências da sua vida no campo político, no campo poético, quem que você poderia listar? Bem, eu vou falar assim de um universo que é bem próximo meu, né? Sim.
No campo poético, eu acho que eu listaria três. Eu não tenho como. São três pessoas assim: o César Teixeira, o Josias Sobrinho e o Zé Cabaleiro. São três pessoas assim que. Agora, no campo do direito, tem uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ela, que é a Josiane Gamba, né? Por toda a luta, por toda a representação que tem. Foi minha companheira também no movimento estudantil, né? Aquela época é difícil e com um protagonismo que às vezes não é aquele da frente, Mas uma mas é firmeza. uma firmeza e Ela está desde a luta pela anistia, ela está pelas diretas já, a fundação da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, e ela ali inarredável na sua firmeza e na sua forma leve de conduzir o processo. Ela concilia a firmeza com ternura, com tudo. E olha que um sofrimento muito grande, teve uma a perda do marido, né, do companheiro da vida inteira. E também tem uma outra figura que nessa luta nossa aqui, que a gente não pode esquecer, que é o Domingos Dutra, né? Domingos Dutra. A gente falava dele. Uma referência ainda. Uma atuação parlamentar sempre muito ativa, muito coerente. Meu poeta Joãozinho Ribeiro é uma das facetas do meu querido poeta, dentre tantas faces que você nos ofereceu, foi de gestor público de cultura. Você passou pela gestão municipal, você foi gestor público no governo Jackson Lago, gestor estadual de cultura como secretário, mas você também teve um papel importante na política nacional de cultura nos governos Lula, não sei se alcançou o governo Dilma também. Mas o cenário de desconstrução, eu não diria nem só da política pública de cultura, mas das políticas públicas sociais, enfim. Quais são os grandes desafios que no eventual governo Lula se teria especificamente no campo da cultura? Quando essa figura que hoje está na presidência da República ascendeu, e junto com ele todo aquele séquito de pessoas sequiosas por desconstruir, essa era a palavra, né? E desconstruir tudo que estava aí. Então, o que estava aí, embora a gente não negue também, tinha muita coisa que precisa mesmo ser desconstruída, né? Mas tinha todas as conquistas históricas, seculares, né? De conquista de direitos humanos, direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, direitos dos indígenas, direitos da população negra, direitos da população LGBTQIA+. Então, tinha um conjunto de direitos da sociedade, direitos culturais, né, nesse âmbito. Então, a palavra de ordem, a primeira que eu me lembro que ele colocou, que ele estava aí para desconstruir. Então, desconstruir era todo esse legado, era o legado civilizatório, o legado humano. E a metralhadora dele estava apontada, inicialmente, foi bem claro, para a cultura. Porque a cultura parecia um perigo iminente para tudo que ele queria. E a outra era para a área do conhecimento, né? As universidades, a educação, Centros tecnológicos. A ciência, a tecnologia. Fora o discurso moralista cruel e o foco, principalmente nessas populações que eu já fiz referência. Então, nós sabíamos que existia uma batalha a ser vencida, que era a batalha cultural. E me parece que essa batalha aí ele não conseguiu muitos êxitos do ponto de vista do... Na verdade, ele conseguiu unir vários fragmentos que estavam isolados aí, várias vozes que estavam dissonantes, né? Fragmentadas, e hoje tem, justamente, há umas 2 semanas, teve 2 conquistas que são praticamente quase que permanentes, né? Que foram esses 2 instrumentos legais que foram aprovados no Congresso Nacional, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que ele havia vetado. Inclusive, não só a simbologia dos nomes, né? Que dá nome às leis, né? E também da possibilidade que com isso se reconstrua as políticas públicas de cultura, né? Que, como o nome está dizendo, né? Pública de cultura em todo sentido, que seja pública porque leva em conta a diversidade, que seja pública porque leva em conta a regionalidade
as diferentes regiões do país, né? Os diferentes fazedores, as diferentes manifestações, né? Então, eu acho que é uma tarefa grandiosa, né? Mas que, de certa forma, ela vai até ajudar a colar esses cacos, né? Ela vai servir de um cimento fundamental para esse possível e bem-vindo, né, governo Lula, né, se Deus quiser, e eu acho que ele está querendo, porque o resto não tem nada a ver com Deus, né? Isso é coisa daquele outro, eu não quero dizer o nome nem de um dos dois. Então, eu acho que vai ser uma tarefa cidadã, né, tarefa cidadã fundamental, e de afirmação de um país. Eu me lembro que o Gilberto Gil está fazendo 80 anos, né? Fez, né? Uhum. E eu me lembro quando ele era ministro, ele foi um carro-chefe nos primeiros anos do governo Lula para o Brasil, fora do Brasil, e depois dentro do Brasil também, né? E essas políticas públicas que foram orquestradas e foram colocadas em práticas, até hoje elas fazem parte do imaginário e da gestão, e marcaram mesmo, né? Editais públicos de cultura, formação cultural, Pontos de cultura, o sistema de o cultura, Sistema Nacional de Cultura, que está na Constituição, né? O Plano Nacional de Cultura. Então, são questões que vão ser resgatadas talvez com mais facilidade, né? Embora a gente saiba que essa farra desse orçamento secreto aí, que está vinculando quase todos os recursos para prejudicar um futuro e possível governo progressista, mas eu acho que é hora e quando eu falo progressista, não quero dizer, não quero associar isso aí a um governo de esquerda, é muito maior do que a esquerda, é um governo da humanidade, da cidadania, da democracia. De recuperar os valores civilizatórios do Brasil, que no Brasil se perdeu. Todos que estejam a favor disso aí, camponeses, empresários, trabalhadores, desempregados, donas de casas, indígenas, negros, etc., todos são componentes e sujeitos, né? Sujeitos dessa reconstrução urgente, imediata e necessária. Poeta Joãozinho, a sua experiência na gestão do Estado, você, eu acho que quase 2 anos como gestor, foi mais um pouco de 2 anos, até o golpe de Dr. Jackson, que o Dr. Jackson experimentou, você vinha estruturando a ideia de fortalecer o sistema no Maranhão. Quais foram as suas grandes conquistas ali naquele momento e as grandes dificuldades? Eu acho que uma dificuldade muito grande foi o pessoal tentar entender o que significava maranhensidade. Foi um grande debate isso aí. Um grande debate continua sendo que hoje o pessoal talvez já comece a entender, né, depois dessa farra dos sertanejos disputando o orçamento público, entender que cultura também, além da cidadania e da simbologia, ela é economia. Então tem até uma questão lógica e burra. Se você não entender que é muito melhor você fazer com que grande parte desses recursos que são destinados circule no seu próprio município, no seu próprio estado, né? Ou opte só pela cultura do evento, que na verdade acaba não sendo o evento, essa palavra que a gente sabe que é uma palavra junta, né? Sim. Mas duas palavras, o e o vento. Evento. Evento, levando todo o orçamento, e principalmente cidades, às vezes, nem pobres, cidades miseráveis, né? Aí você não afirma a identidade dos seus artistas, dos seus fazedores de cultura, e ainda tem essa vazão, né, de recursos de uma forma cruel. Uma operação que nem chega a ser Robin Hood às avessas, pior do que isso. Então, eu acho que essa questão da maranhensidade era importante nessa questão de você valorizar mesmo a produção local, e não só do ponto de vista econômico também, mas de um ponto de vista do turismo, de toda essa cadeia que é desenvolvida. Mas, além disso, talvez um dos maiores legados foi a questão dos editais, a política dos editais, por mais deformada e distorcida que ela, limitada que ela seja, ela é muito melhor do que o clientelismo e o apadrinhamento político em época de eleição. Porque você trabalha com critérios, né? Com princípios. E com um dos princípios da administração pública, que é da transparência, né? Você precisa ver isso aí. A outra questão
eu acho que é os pontos de cultura. Eu acho que é uma política que o Gil trouxe à tona e que o nosso amigo, esqueci o nome dele, rapaz. O Juca? Não, o que foi o idealizador dos tá. pontos. É um parceiro grande, né? E o Juca também é um defensor, porque o ponto de cultura não é uma invenção que você cria, é uma coisa que já existe nas comunidades, você potencializa, né? E enredar isso tudo. Ele chamava de o doinho antropológico, né? Que era fazer com que o corpo todo cultural do país ele se conectasse e pulsasse, né? Eu acho que essa é a grande uma rede de pontos de cultura. Uma rede de pontos de cultura. E outra coisa, um orçamento bem baixo, né? Sim. Assim como também uma outra coisa que eu me bato muito é pela formação. Acho que a formação artística e cultural ela é fundamental. Eu me lembro quando o Gilberto Gil se batia para tentar criar uma TV, uma rádio pública, para poder disseminar as culturas que permanecem invisíveis, né, as manifestações culturais. Uma repórter da Globo estava perto de mim, depois de um seminário que houve em Rio Claro, em São Paulo, em 2004, e a Globo tinha uma batalha muito grande, com medo de perder mercado para essa TV pública e essa rádio pública, não ia mexer em nada com a Globo. E ela fez essa pergunta para o Gil: mas, ministro, você não acha que com essa criação desses instrumentos aí, vocês querem dizer para o povo o que ele deve ouvir, o que ele deve assistir, coisa e tal? Você não acha que o povo sabe o que ele quer? Aí o Gil fez uso, eu acho que de um verso de uma música dele. Ele disse assim: minha filha, assim que ele tratou a repórter, minha filha, eu acho que o povo sabe o que quer, mas quer também o que não sabe. De uma maneira bem educativa, né? Incrível. Gilberto Gil, como sempre, esse gênio, essa figura humana. Eu diria que o Gilberto Gil é uma entidade em pessoa, né? Incrível essa... Uma entidade e uma instituição. É verdade. Ainda agora tu estava falando... Ele tem umas tiradas assim interessantes. Estava falando do silêncio, né? Tal, e associado à censura, né? Esse silêncio é censurável. Agora tem um outro silêncio que é interessante, que até na música, não existe música sem silêncio, né? Não. Em dois sentidos, porque tem alguns intervalos que você entre uma nota e outra que... E também tem o silêncio para você só pode apreciar a música se fizer silêncio, né? Aí ele uma vez saiu com essa aqui: o silêncio é a linguagem dos deuses, o resto é má tradução. Salve, Gilberto Gil. Meu mestre, e qual a importância nesse momento? A gente costuma muito falar do potencial do Maranhão. Mas o Maranhão, além de ter é uma potência viva, né, culturalmente, eu não diria nem maior nem menor do que nenhum outro, mas com suas particularidades, com suas riquezas, que são diferentes. Porque teve uma história diferente, porque teve uma conformação multicultural diferente. Quais as possibilidades que o Maranhão nos oferece assim, para uma política pública de cultura que possa, de fato, empoderar grupos, segmentos, pessoas, comunidades? Eu acho que a primeira questão... E economicamente também. A primeira questão é entender o Maranhão como um todo, né? O que eu quero dizer com isso? Que Maranhão não pode ser só São Luís, né? É muito maior do que isso aí. E São Luís tem um papel fundamental nessa história aí, né? Eu acho que um grande eixo assim, de reconstrução de tudo isso aí seria uma grande política voltada, primeiro, para a formação, porque isso aí nós já temos uma rede privilegiada que são o quê? As escolas. Então começa por aí. Os IEMAs, os IFMAs. Os IFMAs. Então nós já temos uma rede. Trabalhar com isso aí, porque você também não desperdiça recursos. Você trabalha com a educação, trabalha com a ciência e tecnologia e com a cultura. Embora tudo isso seja cultura, né? Mas sim, é interessante isso aí. Então, eu me lembrei aqui do Sérgio Manberti, né? Que usava uma frase, diz que a situação do Brasil se resolveria quando você conseguisse educar a cultura e culturalizar a educação, né? Então eu vejo assim interessante, teve um exemplo aqui recente, né, que a escola de música estava
quebrada mesmo, com dificuldade orçamentária, a cultura também jogando todo o dinheiro para os eventos, né? E continua fazendo isso, infelizmente. E às vezes eu sou radical nisso aí, eu digo, se é para fazer só produção de evento, nem precisa existir Secretaria de Cultura. Se faz um convênio ou contrata os produtores culturais e toca eles para fazer evento aí, né? Porque gestão cultural é muito maior do que isso aí, né? Aí eu vi quando passaram a escola de música para educação. Muita gente chorou, esperneou, tal. Eu digo, mas eu não vi com tão olhos ruins assim. Porque a educação, a música é educação também. E muito educação. Então, se a educação consegue resolver isso aí de uma forma correta, com os recursos necessários, orçamentários, essa história todinha, o ideal seria compartilhar, porque é o mesmo governo, né? Então não teria que dizer, não, isso é da educação, não, isso é da educação e da cultura, né? Não precisaria essa história. E da ciência e tecnologia também, né? Então eu vejo essa questão da formação, a questão dos pontos de cultura, a questão dos editais, mas de tal forma que eles também incentivem as regiões, né? Os editais descentralizados. Os diferentes territórios do Maranhão. Diferentes territórios. Porque né? são territórios de identidades, todos eles. Aí nós temos aí a região do Cerrado, que envolve Carolina, que envolve Imperatriz. Nós temos aqui o Baixo Parnaíba, a Baixada Maranhense, que é uma riqueza também extraordinária. E a gente fala de cultura e de música do Maranhão como se reduzisse São Luís. E isso é um grave erro. Agora eu continuo firme nessa história da formação e vendo essa rede escolar azeitada que tem de ensino público, né, e até privado mesmo. Os pontos de cultura. Os pontos de cultura que também acabam sendo um ponto de conhecimento, um ponto de educação. De produção, né? De saberes. De produção de saberes, de quereres, de sabores. Sabores. Então eu acho que é por aí. Essa gastronomia também nossa maravilhosa, o artesanato também, né? Todas essas possibilidades, né? E eu vejo por aí, tem jeito, né? Tem jeito. E agora, se a gente continuar batendo nessa tecla da cultura do evento pelo evento e só evento. Você falava ainda há pouco desses eventos aí nos municípios de IDH muito baixo, e são valores exorbitantes. A cantora Anitta ajudou a dar visibilidade para esse problema quando ela denunciou cantores sertanejos aí que combatiam inclusive em discurso a lei Rouanet, mas faziam contratos de 1 milhão, 2 milhões com prefeituras de orçamento insignificante, com valores imorais. Eu acho que essa questão ela precisa ser problematizada porque, de fato, é aquela história que você diz, os eventos. Chega, raspa todo o dinheiro da comunidade e no outro dia todo mundo passa a comprar fiado nos comércios. Não tem troca, a troca é desigual. É um absurdo. É um absurdo. É evasão de receita, é uma espécie de crime de lesa cultura, lesa erário público, lesa identidade, lesa simbologia, lesa ancestralidade. Né? Mas, por outro lado, meu caro Joãozinho, os orçamentos de cultura, até hoje, têm sido orçamentos residuais, muito insignificantes do ponto de vista da importância e da grandeza que a cultura tem como gerador de divisas, de impostos. Não caberia também se pensar e se discutir a possibilidade de uma ampliação de orçamento de cultura para que a cultura pudesse ser uma política estratégica também do ponto de vista econômico? Eu vou colocar aqui uma grande conquista que, por incrível que pareça, e não foi no governo desse que está aí, né? Mas não foi por iniciativa dele, jamais seria, mas foi uma grande conquista que foi a lei Aldir Blanc. Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade da minha alma, em todas as 3 esferas que eu participei, municipal, estadual e federal, nunca houve uma repartição de recursos de forma federativa maior do que a Lei Aldir Blanc. Em toda a existência de Lei Rouanet, de Fundo Nacional de Cultura, para chegar na ponta. Agora, o que se sentiu assim um pouco de deficiência foi as gestões municipais e às vezes até estaduais não estar preparadas
para gerir esses recursos. Os recursos existiam e vão existir. De maneira democratizante. Porque está garantido, se eu não me engano, até 2000 e esses recursos da lei, não sei se é 2026. Essa é 28. 28, não me lembro bem. Mas é um marco interessante. Esses recursos estão garantidos, né, no orçamento para que pelo menos na previsão orçamentária, né, até... Então, isso chega no município. Agora eu me lembrei aqui do episódio degradante e deprimente. São Luís, com a maior dificuldade do governo de Valdolanda, né? Com todas as críticas, sem recursos para a cultura, não fazia... Gostaria de mandar aquele palavrão, mas não vou mandar. Não fazia nada, né? E, se eu não me engano, naquela época, no final dos últimos meses de mandato, parece que tinha 8 milhões de reais, se eu não me engano, era essa cifra, à disposição do município. E ele não conseguiu... Ele rejeitou, devolveu, porque não tinha capacidade administrativa de gerir. E depois, no apagar das luzes, fez um festival monstruoso, né? Do nada para coisa nenhuma, né? Que primeiro ele queria se transformar num festival religioso, diz que músicas católicas e músicas evangélicas, né? Depois o Ministério Público entrou pelo meio, aí teve de acabar com isso aí. Mas, de qualquer maneira, a gente vê o seguinte: recursos hoje, pelo menos nessa área aí, estão garantidos, né? E também com a lei Paulo Gustavo, né? Então, porque, para mim, só funciona devido à malha muito grande que o país tem, Ricardo, mais de 5.500 municípios. Isso aí, pela saúde, a gente pode perceber, né? Que tem o SUS, essa rede, também a rede da assistência social. A cultura também pode ir nesse sentido, como política pública, né? Um sistema único de cultura, com essa visão republicana e federativa, né? Onde a União tem seu papel, o Estado tem o seu, e o município também tem o seu. Eu digo isso quando eu falo dessa questão orçamentária, porque, de fato, se a gente tiver um orçamento significativo para a cultura, mas a gente tiver a capacidade de construir planejamentos, né, onde as políticas possam ser tratadas de maneira estratégica, respondendo a questões que a realidade nos salientam, problemas culturais, necessidade de investimento aqui, de fortalecer manifestações de determinadas regiões. E quando você usa a palavra planejamento, está mais ou menos na cabeça que não é para daqui a pouco, para amanhã, para depois, daqui a um ano. É para surtir resultados transformadores de realidade. Eu não posso, por mais que a lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, elas vão ser políticas que vão incentivar um conjunto muito grande de eventos, pequenos, é verdade, mas elas não estão sendo pensadas de maneira estratégica a atacar problemas, né, no setor cultural, na área do teatro, na área do cinema, do audiovisual, melhor dizendo, da música, da literatura, das bibliotecas. É preciso pensar enquanto política pública. E a política pública, ela não prescinde da participação popular. Pelo contrário, só é política pública se a sociedade é envolvida dentro de uma lógica sistêmica, né? É aí que eu vejo que tem alguns segmentos que é importante você não pensar a cultura só como um evento e o pra já, né? Você tem que saber que a formação cultural é muito importante. Esses editais que vão acessar esses recursos, ele tem que pensar também, grande parte dele ser investido na formação. Eu lembro que quando você era secretário, você criou uma especialização para gestores culturais, da qual eu sou um dos primeiros formados. Legal. Né? Que você, com convênio com a Metodista de São Paulo, com a Faculdade de São Luís, criou o curso de gestores culturais, de especialização em gestão cultural. Né? E tem um universo bem significativo de pessoas. Acho que foram umas 3 turmas, né? Foram três turmas, mais ou menos de 30 cada uma. E essa ideia podia passar pelas escolas de formação do Estado, de gestores, né? Estendida aos municípios. Nós temos 4 que poderiam ser formadores de novas turmas aqui no âmbito estadual, né? Então, a gente tem a escola de cinema hoje, né? Sim, esse exemplo, escola de formação. Aliás, o cinema em São Luís e no Maranhão cresceu bastante. Cresceu bastante, depois desse advento, né, da escola de cinema. A gente podia pensar isso também para a gestão pública, porque quando pensa na gestão pública, não se pensa no gestor público de cultura, a formação dele, né? E é fundamental. Meu poeta, vamos falar do poeta de novo. A gente já discutiu política,
essas coisas não são dissociadas, é verdade. Mas você também tem uma atividade das mais encantadoras no âmbito da música e no âmbito da poesia, e elas duas se misturam. O que você tem feito nos últimos tempos? Claro que eu sei de muitas dessas coisas, mas eu acho que nem todo mundo que vai estar assistindo o nosso podcast conhece. E o que é que tem aí no prelo, o que é que tem aí sendo pensado, gestado? Eu estou cheio, sou um poeta cheio de ansiedade, né? Eu acho que essa pandemia ampliou, multiplicou, por não sei quanto, essa ansiedade. E graças a Deus eu tenho conduzido essa ansiedade para a produção, né? Eu tenho produzido muitas canções, né? E eu já estou preocupado, Ricardo. Você também é uma pessoa que eu já compartilhei isso, com o registro. Sim. Até porque a gente, com essa pandemia, a gente sentiu também a finitude, né? da nossa passagem por essa breve estação terrena. Então eu estou muito preocupado que essa produção comece a ser registrada, e fora que já tinha acumulado ao longo do tempo, embora eu já tenha mais de 100 obras editadas, gravadas, tal, um universo muito amplo de intérpretes. Mas agora, esse ano eu estou com 3 projetos assim no pensamento. Uma é o Choro Encantado, né? Sim. Que na verdade era o choro cantado, que eu botei mais a palavra em, porque o choro tem que ser encantado mesmo, né? É porque eu também, dentro da minha formação, eu tenho muitos choros feitos. Como eu não sou músico, nem músico na acepção da palavra, de escrever partitura e tal, eu canto. Né? Tem até uma poesia que diz que enquanto em mim restar na boca alguma fala, em um lúcido lampejo ferindo o pensamento, por mais que se apodere de mim um desencanto, ainda assim resiste, para resistir eu canto. Então a forma de dizer que eu faço choro foi cantar choro. Então meus choros são cantados. Então eu quero compartilhar esse repertório. A partir do dia 13, né, eu lanço no Convento das Mercês um projeto chamado Choro Encantado, que você Sim. faz parte dele, foi uma das primeiras pessoas a saber da minha intuição de fazê-lo, né? E também escreveu para mim, construiu um projeto que prevê o registro desse choro, né? Está inscrito na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então, dia 13 de agosto, a gente lança esse projeto Choro Encantado. Dia 16 de setembro eu estou fazendo um show no Teatro Chão do Vale, que é também com a outra vertente, que é do samba, né? Das produções do samba. Mas são muito próximas as duas vertentes. São. Tanto é que eu não consigo mais fazer São irmãos siameses. Eu não consigo fazer um sozinho, e o choro é irmão do samba, o samba é irmão do choro. E em dezembro eu quero repetir a dose com o afeto das canções, sim, né? Sim. Quero ver se eu ir mudando um pouco, trazendo o Zeca e trazendo a Rita, e também outras vozes daqui do cancioneiro. Por falar em Zeca e Rita, esses dois têm sempre estado presentes nas suas criações, nos seus projetos, e você também ampliou de forma bastante significativa, né, o seu SEC de novos parceiros, né? O seu SEC de novos parceiros. Inclusive eu estou na frente de um aqui maravilhoso, né, que é você, meu parceiro querido. A gente já tem umas 4 ou 5 obras. Por aí, né? Sim, que a gente... Inclusive tem uma ineditíssima, que nesse dia, a primeira vez que ela vai ser cantada em público, né? Que dia 13, que é o Rico Chorumengo. Rico Chorumengo. Que é uma homenagem que nós dois fizemos. Não tem nada a ver com o Flamengo, viu? É bom que se diga que é um botafoguense aí e um vascaíno daqui. Né? Então, o Rico Chorumengo é um choro que nós fizemos, nós dois, assim, naquele período da pandemia. Começo da pandemia, né? Pandemia, e o Rico Choro teve de sair das praças, né? Fizemos também Negro Velho Destemido. Negro Velho Destemido também. Fizemos uma outra inédita que parece a da Paz, né? Sim. Amor e Paz. Amor e Paz. E gravamos, já tem esse, né? Negro Velho Destemido. Está gravado pelo Zeca do Cavaco, né? Com o grupo Tangará. Me parece que tem mais uma outra, se eu não me engano, não estou bem lembrado agora. Bem, e o choro, para mim, é essa riqueza maravilhosa, né? E tem um choro novo meu chamado Roda de Choro no Céu. Sim. Eu tento imaginar como é que esses caras estão lá. Estão lá fazendo essas confusões. Valdir Azevedo, Pixinguinha, João Pernambuco, Chiquinha Gonzaga e tal, Zé Metério. Nuna. Essas
confusões todas. Me fala um pouco de Zé Cabaleiro e de Rita Ribeiro na tua vida, Joãozinho, porque eles também são teus admiradores, eles não cansam de externar isso. São parceiros assim que eu acho que a gente começou a viajar junto na década de 90, a gente compartilhou alguns projetos assim, bem mambembes. Eu me lembro de dois, um tal de Corre Beirada, que a gente tentou fazer aqui nas periferias de São Luís, carregando caixa de som, coisa e tal, e às vezes... Dá pra ver essa cena Às aí, vezes né? quase não tinha ninguém na plateia, a gente tentando furar. Depois fez Viola de Bolso e também lá no Laborarte. E Zeca, inclusive, lançou um livro essa semana, em São Paulo, de fotografias, né? De toda essa trajetória Antecedente. dele, né? Sim. Dele, até chegar aos dias atuais, né? Sim. E tem fotos dessa época, desses projetos que a gente compartilhou, eu, ele, Rita. Ah, eu quero adquirir esse trabalho. E ele lançou foi sexta-feira passada, Sim. se não me engano. E justamente daí vem esse início, né? Depois eles foram para São Paulo, a gente perdi um pouco de contato com a Rita, mas eu sempre mantive o contato com o Zeca. Hoje a gente tem uma parceria muito grande, mais de 10 músicas em parceria. E a Rita se tornou também uma intérprete assim, maravilhosa. Os maiores desse país, né? Gravou uma música. Eu lembro que eu li um artigo... Apaixonada, chamada Amor Maior. Né? Pois é, aquela música é espetacular. Eu lembro que eu li um artigo há muito tempo de Caetano Veloso, descrevendo a admiração dele por Rita Ribeiro, né? Eu nunca vi alguém escrever com tanta propriedade sobre essa cantora quanto Caetano Veloso. Betânia também. Betânia também é fã demais. Fez uma manifestação muito importante. E o Zeca é uma usina de esse rapaz é um negócio produção, infinito. Tá? Acabou de lançar a canção da Alemar, né? Sim. De canções portuguesas. Ele produz, e o melhor, que Zeca... Com Vinícius Cantuária agora também. Sim, um novo trabalho com o Vinícius. E cada coisa mais bela que a outra, parece que é inesgotável a sua fonte de arrancar belezuras, né? Uma parceria também que tem dado certo com ele nos últimos tempos é que a gente sempre, no carnaval, a gente já fez uns 2 ou 3 anos, a gente vem fazendo músicas pro carnaval, né? A gente fez esse ano Coronas Contrários, tinha feito no ano anterior um frevo e tal. Eu acho que a gente tá querendo manter essa... E outra coisa... E quem sabe no ano que vem fazer um baile do Baleiro com Ribeiro misturado aqui. Não? Tu já pensou? O baile dos Ribeiros com Baleiro, né? Baleiro. Meu poeta, você não avalia a alegria que foi poder te receber aqui no podcast Já Pode Falar? É um presente que você me dá, você sabe da minha admiração, sabe que eu tenho pela sua postura, pela sua atitude de homem, de cidadão, de artista. Não tem como não ser referência para mim, embora eu esteja longe de me aproximar dessa grandeza. Tem uma coisa também que nos une, Ricardo, é a recíproca, nem preciso dizer que é verdadeira, é a paixão que a gente tem pelos nossos amores, né? Sim. Você com sua Dani, a minha Dani linda. E se reflete nas manifestações que a gente sempre está colocando para o mundo e praticando, né? Porque o afeto das canções, os amores fazem parte dessa existência e eu acho que é com eles que nós vamos reconstruir essa... E eu não sei viver sem paixão, sem amor, sem... E nós vamos reconstruir grande parte do que se perdeu e do que foi destruído com os afetos. Não é com arminha, não é com violência, não é com truculência. Não é com... E a gente não tem que ter vergonha de falar que ama. Que a gente tem afeto, que a gente tem paixão e que a gente se entrega de corpo e alma nessa história. Diga da forma que você puder dizer, mas diga. Né? Porque às vezes tem várias formas de você dizer que ama. Né? E o mundo e o Brasil nunca precisou tanto de amor como agora. Toda forma de amor vale a pena. Né? Vale a pena. O poeta já dizia aí. Né? Faça amor, não faça guerra. E já pode falar, né? Já pode falar e é Lula lá. Isso, lá. Lá e aqui. E aqui. Em todos os lugares. Salve, salve, poeta. Muito obrigado mais uma vez. E até a vitória. Sempre. Sempre. Tamo junto. A gente termina sempre fazendo aqui o gesto da vitória de Lula e do povo brasileiro. Salve, salve. Tranquilo, né? Obrigadão. Deu quantos minutos aí?